excelente noite, pessoal. Eu vou falar pra vocês. Olha que eu tenho aqui uma parceira boa. Ela é uma boa, tipo, certo? Vai correu aqui, marcou nós no horário. Jogou a gente. Mas aqui no maior bate-papo bom, eu e a Rafa, opa, deu a hora. Aí sim. Gente, uma excelente noite pra você aí que tá nos assistindo. É uma honra ter você aqui conosco. Para você aqui que ainda não me conhece ou que me conhece também, eu sou a Karine Oliveira, eu sou especialista em ansiedade, sou também terapeuta integrativa e criadora do método DDE. E por qual motivo que eu fiz o canal O Domínio das Emoções? Esse canal aqui que vocês estão assistindo, ele foi feito com o objetivo de você aí aprender tudo a respeito das emoções. Como que você consegue dominar as suas emoções de maneira natural? E o melhor ainda, sabe a ansiedade que às vezes pega você, que às vezes te deixa angustiado, triste, que às vezes causa até crises, questões emocionais, questões físicas? Essa ansiedade ruim, como que é possível eliminar ela de forma natural? E o melhor, sem o uso de medicamentos. Então aqui nesse canal o objetivo é que você aprenda tudo a respeito das emoções e da ansiedade. E para que você aprenda tudo isso, eu trago conteúdos e toda terça e quinta-feira eu trago um especialista, eu trago alguém que vai contribuir com todo esse conteúdo que eu acho importante trazer no canal. E hoje eu trouxe também uma moça linda que ela vai com certeza aqui contribuir muito com a história dela, tanto de vida pessoal quanto a história profissional, para que você aí aprenda a lidar com a sua ansiedade numa área muito específica e importantíssima, que são as redes sociais. Tanto que o nosso tema de hoje é ansiedade e redes sociais. Como manter o equilíbrio emocional ao trabalhar nesse ambiente. E ela vai falar um pouquinho com vocês aí sobre esse assunto, porque hoje ela tá super envolvida nisso, passou por um processo muito inspirador. Eu tive o prazer aí de acompanhar um pouquinho do processo dela, inclusive a gente estava aqui no maior papo, porque eu ia falar para ela a respeito disso mesmo. Lembrando, né? Exatamente. O quanto eu vi a evolução dessa menina, que não é menina, gente, é um mulherão, tem filho e tudo. Mas quem olha para essa cara de bebê nem acredita. Mas a evolução que ela teve durante esse período. E eu quero muito que ela compartilhe, por isso que eu a convidei, para compartilhar com vocês. E com você aí que talvez tenha uma insegurança, talvez tenha um medo, talvez não sabe por onde começar. Então essa live você vai aprender como que você consegue lidar com a ansiedade, com as suas questões emocionais, se você tem um desejo de trabalhar nessa área nas redes sociais. Aqui a gente não vai trazer, gente, fórmulas milagrosas, não é nenhum método da noite pro dia que vai revolucionar a sua vida, não se trata disso. Aqui você vai aprender estratégias e técnicas que são eficazes e que podem te ajudar muito para você realmente conseguir dominar as suas emoções, lidar com as ansiedades, saber como lidar no dia a dia até você chegar no seu objetivo. E além disso, né? Porque sonho a gente sempre tem. Então essa é uma oportunidade aí de você aprender. E para isso eu vou pedir para que ela se apresente. Gente, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que eu... Tá com a folha certa? Comi bola. Ah, não, tá certo. Eu falei, oxi, eu vi o nome e troquei, coloquei Só o nome de um e troquei e falei, oxi. Não, é da Rafa, não, tá certo, é isso mesmo. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho sobre ela. Rafa, se apresenta aí pro pessoal. Cá, primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho com vocês, um pouquinho da minha trajetória, que ainda está engatinhando, mas meu nome é Rafaela Santos, mas nas redes sociais eu me apresento como Dona Rafa, Dona Rafaela, tenho 26 anos, vou fazer 27 em novembro, final do ano,
Sou criadora de conteúdo digital, trabalho aí com as redes sociais como influencer digital e empreendendo, fazendo vendas através da internet, por meio de live shops, vídeo criativos, e tenho me descobrindo aí cada vez mais dentro dessa área. Isso. Então, do profissional, resumidamente é isso. Excelente. Fala um pouquinho também, Rafa, para nós um pouquinho sobre a sua parte pessoal também, né? Que eu sei que gente, olha pra carinha dela, vocês olham assim, essa menina tem 26, vai fazer 27, mas ela tem carinha de 19. Pois é, quem vê eu com meu filho, por exemplo, fala que é irmão, né? Não fala que é filho. Comecei a minha carreira profissional dentro da área administrativa, né? Comecei lá como menor aprendiz, desde os 15 anos que eu trabalho, então tive aí uma bagagem dentro do CLT, mais de 10 anos dentro dessa área administrativa. Me formei em administração de empresas e comecei ali no CLT, a princípio não queria nem saber de empreender, achava que não era para mim de jeito nenhum, apesar de ter vindo de uma família de empreendedores do comércio aqui de Campo Limpo. Tem muitos anos, meu avô, meu pai tem muitos anos aqui de comércio dentro de Campo Limpo, mas meu sonho não era esse, eu queria ir para uma indústria, para uma organização grande, para uma multinacional, queria me destacar lá dentro, queria ser líder, gestora. Esse era ali o meu objetivo, me formar dentro da faculdade e construir aí uma carreira dentro do CLT, esse sempre foi o meu sonho. Então, apesar de ter engravidado muito cedo, então eu tive o Arthur, engravidei aos 16 e ganhei ele aos 17 anos, e o apoio da minha família, o incentivo deles fez toda a diferença para mim continuar trabalhando e estudando, né? Então, eu lembro até hoje, essas foram as palavras do meu pai, assim que eu descobri ali que eu estava grávida, ele me falou essas duas coisas: olha, você não precisa casar, e se você precisar da gente para trabalhar e estudar, a gente vai estar aqui à disposição de você. Então, isso foi fundamental para mim, e aí eu consegui continuar trabalhando, continuar estudando. Não foi fácil, né? Já desde a gravidez, existiam já muitos comentários, obviamente que eu era muito nova, mas comentários negativos, pejorativos, porém eu sempre cuidei do Arthur, tive ali uma rede de apoio, graças a Deus, com a minha mãe e meus pais, que sempre me ajudaram e me apoiaram muito. E como esse era o meu objetivo, eu sempre trabalhei, me formei na faculdade e construí aí, trabalhei durante 10 anos dentro do CLT. Que bacana, que história, hein? Pois é. Gente, todas as pessoas que eu trago, eu gosto muito que eu mando para a pessoa o roteiro, já falei isso aqui algumas vezes, mas eu gosto de repetir, que a repetição é a mãe da repetição. Minha mãe falava assim: pra você aprender, eu vou falar 10 vezes no seu ouvido. Aí eu trouxe o vídeo da minha mãe e eu faço isso, eu falo 10 vezes aí no ouvido de vocês, pra vocês gravarem. Isso aí. E eu nunca... Eu não falo pra pessoa, eu mando o roteiro com as perguntas, mas deixo a pessoa à vontade. E olha que história de vida, gente, da Rafa, né? Ter um filho adolescente, jovem, né, é um grande desafio, tá estudando, trabalhando. Percebem aí o quanto é importante o apoio dos pais, se você é pai, cuidado, porque o filtro que você coloca no seu filho, a gente chama na PNL de filtro, que é isso, é o que você fala pro seu filho, é muito importante. Ele vai levar aquilo. Muitas vezes a gente leva um filtro, uma fala dos nossos pais da infância para a vida inteira. E aquilo nos influencia consciente e inconscientemente. Então, olha aí o quanto que foi importante. Já no começo a Rafa já falou, a importância, eu lembro do que meus pais falaram, vou te dar o apoio. Né? E assim, gente, uma coisa que eu quero ressaltar aqui em relação a Rafa, vocês vão conhecer ela mais a fundo para quem ainda não conhece, que
uma coisa que eu acho muito importante nas pessoas é a essência delas. Então, embora a Rafa tenha tido todo esse apoio dos pais, se ela não tivesse uma essência, não cuidasse dessa essência dela como pessoa, talvez ela não chegasse aonde ela está hoje. Então é muito importante você que está nos assistindo se preocupar com quem você é de verdade, com quem você é aqui dentro. Isso faz total diferença. Desafios vão vir. A gente tem altos e baixos na nossa vida, não é, Rafa? Com certeza. Mas aí como que você aí costuma encarar os desafios? Isso é muito importante. E como eu estava falando aqui para vocês em relação à repetição, eu não combinei com a Rafa, né? Então eu deixei ela à vontade para falar da história de vida dela, mas achei linda ela falar essa parte dos pais. Gratidão por compartilhar conosco, Rafa. Isso é muito importante. Oka, e essa questão da essência é muito bacana porque no decorrer desse tempo, eu acredito que eu me perdi um pouco dessa essência do que realmente eu era, e foi um processo, acredito, de autoconhecimento, né? De você se conhecer. E lá atrás, por diversas questões, essa questão de ter engravidado cedo, de já ter tomado ali uma responsabilidade muito grande, que é ser mãe, e ali na adolescência, confesso que num tempo eu acabei me perdendo de mim mesma. E aí foi ali uma jornada de autoconhecimento mesmo, e saber o que de fato era importante para mim. Nessa questão do empreendedorismo, por exemplo, dos meus pais lá atrás, já desde novinha, né, meus pais, eles me incentivavam a trabalhar, a estar junto com eles, acompanhar, né, ali de uma certa forma, e por algumas vezes eu sentia vergonha, né. Hoje eu tenho maior orgulho, ajudo eles, falo nas minhas redes sociais, mas quando eu era mais nova, eu tinha ali uma certa vergonha. As colegas ali da escola passavam ali em frente ao estabelecimento e eu sentia ali vergonha, né? Poxa, meu pai trabalha com frango assado, minha avó tinha frango vivo, né? Eu achava ali que só eu que tinha os pais que eram do comércio. E hoje, com o Arthur, eu tento sempre trabalhar com ele essa questão de incentivar ele, de mostrar a importância, que é onde a gente tem ali o sustento, que meu pai tem o sustento da família, que ele consegue trazer as coisas dentro de casa, valorizar ali o trabalho. Então eu coloco ele para ajudar também no final de semana, ele tá ali acompanhando, nem todas as vezes ele quer ali estar e realmente não tem importância, mas sempre que possível a gente traz ali para ele, evidenciando essa importância de estar ali junto com ele. Mas confesso que lá no início era um pouco difícil de conciliar, mas hoje eu tenho um baita orgulho de poder fazer parte disso. E então é importante isso, a gente falar, né, repetir, conversar, justamente isso que você estava falando, né? Exatamente. Gente, para quem não sabe aí, a nossa mente, ela se forma, essa parte da frente do córtex pré-frontal, ele só se forma quando você faz 25 anos, tá? Não é com 18. A nossa lei brasileira dá maioridade com 18, algumas coisas com 21, mas a sua mente, ela só se forma essa parte, que é a parte onde você vai tomar decisões mais assertivas com 25. Então é muito comum você ver um adolescente, 16, 17, 18, 20, 21 anos, fazer algumas coisas e depois não se encontrar, não entender, é muito comum, porque essa parte está se formando e está tudo bem. Mas aí eu falo e acho muito linda essa questão aí do que a Rafa falou sobre a questão de ensinar o filho dela e trazer para ele valores. Gente, isso são os valores de família. Todos os valores que você tem veio da sua família. Você trouxe consciente ou inconsciente da sua família, e isso é muito importante. Trazer a consciência do que realmente é importante na vida da pessoa. Isso é muito bacana. E pode falar. Antes de você avançar, já que a gente já está nesse papo aí, que a gente começou a falar sobre criação, sobre os pais, né? Eu até me fez aqui relembrar que agora a gente conversando, e você dizendo que a gente só consegue tomar decisões mais assertivas a partir do 25. Então fazem poucos anos que eu já tô conseguindo fazer essas decisões assertivas.
Quando eu tive o Arthur, né, era muito nova, então esses tipos de comentários, né, nossa, é uma criança cuidando da outra, nossa, isso eu escutei, cara, isso tem um peso muito grande, porque eu ouvi isso no momento que eu estava ganhando o Arthur. Eu já tinha ouvido a gravidez inteira esse tipo de comentários, e quando eu estava ganhando o Arthur lá na sala, na mesa de cirurgia, o próprio doutor falou isso pra mim na hora que estava ali tirando o Arthur, praticamente. Ele falou assim, nossa, uma criança cuidando da outra. E aí veio assim uma cobrança, eu não tinha noção do quanto isso ia mudar a minha vida, do quanto eu ia ter que ter ali uma responsabilidade mesmo de mãe, que eu ia ser mãe. Mas eu tomei ali uma responsabilidade de que eu preciso mudar essa visão que as pessoas têm, eu preciso ali me dedicar a fazer o máximo possível para cuidar ali daquela criança, para não demonstrar que eu sou uma criança, que eu sou irresponsável, que eu vou dar o melhor para ele. Então veio assim uma cobrança muito grande nesse pós, né, depois também do Arthur. Então lá antes de ter o Arthur veio bastante preconceito, vamos assim dizer, e depois veio aí essa cobrança extrema que até eu mesmo coloquei em cima de mim, né? Então foi um processo bem complicado você já ter ouvido esse tipo de comentários e depois querer fazer ali de tudo para mudar ali aquela percepção que as pessoas têm de você, né? Então eu trabalhei muito para tentar tirar isso, não que seja ruim, né, você fazer isso, mas você acaba se autocobrando demais, né? Exatamente. De uma certa forma. E eu só fui ter ciência, assim, que eu tinha um filho, que eu tinha que tomar decisões a partir daquele momento, pra mim e pra ele, foi quando a gente saiu do hospital, ganhei o Arthur, e aí meu pai perguntou assim pra mim, ele vai de cadeirinha ou não? Aí eu sabe, virou uma chavinha ali naquele momento pra mim. Eu falei, caraca, eu tenho que decidir as coisas pra mim e por essa coisinha aí agora. Então foi naquele momento. E antes da gravidez eu não tinha assim uma noção completa do quanto que ia transformar a minha vida. Sim. E como eu estava falando nessa questão, tem a neurociência comprova isso, né? Que o córtex ele é reformado a partir dos 25, aí forma completamente, né? Porque assim, geralmente o que o adolescente ele gosta, né? E quando eu falo adolescente, gente, 21, 22, tá? Adolescência, tá? Não pensa assim, já sou adulto, não, você ainda tá, eu tô falando fisicamente, falando na fase ainda da adolescência, indo pra fase adulta. Então, os pensamentos, tem muito aquela questão da adrenalina, do desejo de ainda fazer algo. Quando vem um filho, e aí vem a questão da essência, e vem os valores que se complementam, se a pessoa não tiver valores, não tiver uma base familiar, e não tiver uma essência, quando eu falo de essência, gente, estou falando de caráter, tá? Se a pessoa não tem um bom caráter, ela se desanda mesmo, ela se perde. Porque tudo isso forma a base do ser humano. Então, você conseguiu ter esse pensamento, só pela autocobrança já dá para perceber a questão do caráter, da preocupação, em ter a responsabilidade, mesmo sendo tão novinha naquele momento. Mas aí a gente percebe isso, porque se você não tivesse tudo isso, Rafa, provavelmente você teria tomado outras decisões na vida. Sim. Então, talvez naquele momento você foi mãe e foi, como você falou, uma mudança de vida, uma descoberta. Talvez se você pudesse hoje tomar uma decisão de esperar ter um filho, mas tudo bem. Mas aí, gente, eu quero que você que está aí nos assistindo, foi muito bom a gente falar sobre isso. Vou convidar a Rafa, deixar ela já pegar ela de jeito aqui, pra gente falar um dia só sobre esse tema. E eu quero muito que vocês reflitam sobre a importância da empatia. Eu já falei isso aqui várias vezes, o quanto é importante ter empatia pelas pessoas. Porque as pessoas, elas trazem, infelizmente, o julgamento. É do ser humano, o ser humano julga, ele olha e julga. Eu trouxe a Carol recentemente aqui, e a Carol fala da imagem, e ela fala, a
primeira impressão é a que fica. Porque a primeira impressão realmente já te traz um julgamento. Você olha a pessoa e inconsciente você faz um julgamento sobre ela. Mas é importante você tomar consciência dos julgamentos que você faz de forma consciente também. Porque muitas vezes você olha para uma pessoa, igual essa fala aí, infeliz, das pessoas, inclusive do médico que estava lá, uma criança cuidando de outra. Por que eu falo infeliz? Talvez você aí, na sua crença, pense, mas ela é muito nova. Sim, mas qual é, o que de bom vai ajudar a pessoa uma fala dessa? Então é importante a gente pensar no resultado das nossas palavras. Né? Eu gosto muito de citações de filósofos, inclusive de textos bíblicos. Tem um texto que fala que a língua do tolo ela é pior que a espada, uma espada afiada, porque ela machuca. E a língua do sábio, ela cura. Então se pergunte, né? Quando eu vou fazer uma afirmação, essa minha afirmação, ela vai levantar essa pessoa, ela vai derrubar? Qual é o resultado que eu vou ter com as minhas palavras? Eu vou ajudar ou eu vou atrapalhar? Porque se ela fosse uma criança cuidando de outra criança, como que ela reagiria a isso? Um adulto fala para uma criança uma coisa dessa? Qual é o impacto que vai causar? Então é muito importante a gente se preocupar com as nossas palavras. Porque o ferido fere, o curado cura. Então se você está ferindo, se pergunte, o que eu tenho dentro de mim que eu estou oferecendo para o outro? Faz sentido para você, Raça? Total sentido. Não só nesse caso de que eu sou mais nova e tive um filho cedo, mas em outros aspectos, né, em geral, né, fazer esse filtro, eu acho que é essencial, né, a gente fazer pra gente não ferir, não machucar o outro, né, e no caso, por exemplo, de mulheres mais velhas que decidem ou por qualquer outro motivo tiveram filho mais tarde, né, e já quando você está interessado, você quer saber ali da história, né? Tudo bem, você quer saber de alguma forma, né? Viu ali a pessoa, você quer saber. Mas tomar esse cuidado com as palavras, né? Por exemplo, já ouvi vários casos, a minha mãe, por exemplo, agora está com uma nenenzinha, né? E a gente vive isso constantemente, sabe? E aí as pessoas acham que a nenenzinha é minha e que o Arthur é da minha mãe. Então é sempre essa, é uma confusão, mas e aí as perguntas, nossa, seu neto, né? Então assim, filtra, né? Vê certinho, espera às vezes, né? Espera a pessoa falar e aí sim você fala de uma outra forma, porque isso pode machucar, atrapalhar, criar ali pensamentos que a pessoa pode ter de questionar você mesmo. Nossa, será que eu tô velha para ter filho? Nossa, será que eu sou nova demais? Será que isso? E esses questionamentos que você pode ter a partir dessas perguntas que as pessoas fazem, né? Tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Nossa, cara, isso é essencial. E em diversos momentos, a gente passou, por exemplo, também pelo luto, né, dentro da minha família, né, e foi ali de uma forma, de um acidente, né, então, e as pessoas não entendem, quer fazer perguntas invasivas, então, assim, nossa, eu não sei se eu seria forte igual você. Então, essa questão de cuidado com as palavras, eu acho, assim, fundamental, cara. Exatamente, com certeza. Com certeza. Gente, eu, antes de ter autoconhecimento, era uma das pessoas que mais feria os outros e a mim mesmo. Então, eu falo isso pra vocês com bastante propriedade no assunto, porque eu não tinha filtro. Então, muitas vezes, é muito da minha personalidade. Eu sou... Já conheceu? Chegou a conhecer o Enneagrama ou não? Já tinha uma carinha lisa pra você fazer. Eu acho que não. Não, né? No Enneagrama, eu sou Enneatipo 1. O Enneatipo 1 ele é um perfeccionista, só que ele machuca demais, porque ele é altamente crítico. Então, o que acontecia? Eu criticava demais as pessoas. E assim, e todos, até a minha família. Então, até a minha família me amava, mas era difícil lidar com a minha personalidade. Então, eu sei, quando eu tomei consciência, gente, autoconhecimento é vida, eu falo isso aqui sempre, é vida, te traz luz, liberdade. Quando eu comecei a perceber o quanto que era ruim, era tóxico,
a minha personalidade para mim e para os outros, porque quem machuca está machucado, eu falei, meu Deus, eu lembro que uma vez eu chamei meus irmãos, chamei minha mãe e pedi desculpa por eu ter agido daquela forma, né? Então hoje eu penso muito, essa questão do julgamento, gente, é perigoso, porque quando você está julgando o outro, você está se julgando também, né? Então é muito importante ter consciência do poder das palavras. A gente vai voltar numa próxima vez aí, se a Rafa aceitar esse convite, pra gente falar desse assunto, porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas meninas aí jovens que têm filho muito cedo e que sofrem o preconceito. E se você for parar para pensar na palavra preconceito, o que é, gente? Ó, um pré-conceito, ou seja, você tem um conceito estabelecido de alguém que te colocou um conceito que talvez nem seja seu, que você nem acredite nele, mas você usa esse preconceito porque alguém te colocou isso como verdade absoluta. Eu trabalho muito aqui, gente, eu falo muito da reeducação emocional. O que é reeducação emocional? Você foi criado de uma forma, aprendeu de uma forma e muitas vezes acredita que aquela é a única maneira do mundo e a única verdade que tem, a sua, e não é. Por qual motivo a reeducação emocional é tão importante? Você vai aprender, desaprender para reaprender. Ou seja, você vai questionar a sua crença, tudo aquilo que você acredita ser verdade, para ver se aquilo realmente faz sentido e se ele está te trazendo os resultados que você deseja. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas não têm o resultado que elas querem porque elas estão vivendo num ciclo de aprendizado da infância, de alguém que ela viu e ouviu, sem perceber. Traz os preconceitos, e os preconceitos limitam você porque está te trazendo crenças limitantes. Então, eu falo muito aqui da reeducação emocional e entre ela sempre vai haver essa mudança entre o julgamento para a empatia. Quando que eu consigo sair do julgamento para ir para a empatia? Quando eu me coloco no lugar do outro. Qual é a primeira pessoa que eu tenho que me pôr no lugar? No meu. Eu olhar para dentro, olhar para mim e ver o que é que eu posso melhorar como ser humano. O que eu estou fazendo nesse mundo? Quem sou eu, de verdade? E aí, quando a pessoa faz essa reflexão, ela sai do julgamento para ir para a empatia. E se eu posso olhar para mim, eu tenho coragem, porque tem que ter coragem para fazer isso, eu tenho coragem de também olhar para o outro e entender que ele é ser humano como eu. Eu não posso julgar ele, porque eu também erro. Talvez eu não errei naquele ponto que aquele ser humano errou, mas eu errei no pior. E como que eu posso julgar aquele outro ser humano? Então é muito importante, se você aí nunca fez nada relacionado ao autoconhecimento, eu aconselho que você se empenhe aí a se conhecer, se investigue em você. E se você está nos assistindo, acredita que o autoconhecimento é importante, ou já te ajudou em alguma vez, em alguma situação da sua vida, escreve aqui pra gente também. A sua opinião é muito importante. Se tiver dúvidas, quiser mandar aí pra Rafa, a gente vai entrar no nosso assunto aqui. Fica à vontade. Às vezes, gente, no começo eu falo muito a respeito da história de vida do convidado. A gente conversa sobre algum assunto que vem. E por qual motivo eu faço isso? Primeiro, para você conhecer o convidado, se conectar. Porque o assunto em si é extremamente importante, assim. Mas o nosso objetivo principal aqui é o autoconhecimento. É você perceber o quanto questões que a gente traz aqui incomodam você. Porque se está te incomodando de uma forma ou de outra, você está se conhecendo. Aproveita essa oportunidade para olhar para dentro mesmo. Para perceber isso aqui. Esse assunto em si me incomoda? Por que me incomoda? Esse assunto para mim é importante? Por que ele é importante? Então, o objetivo desse canal é trazer a verdade. Por isso que eu gosto dessa transparência, de trazer pessoas que têm a coragem de falar o que elas sentem, o que elas vivem, a fragilidade delas. Talvez tenha sido muito doloroso para a Rafa todo esse momento aí de ter que presenciar as pessoas falando coisas que são negativas. Exatamente, que muitas vezes e prejudiciais, né, Rafa? E trazer isso para vocês. Então, por isso que às vezes no comecinho eu dou uma provocadinha mesmo. Mas a gente vai entrar no assunto, viu? E aí, a gente está falando sobre equilíbrio emocional, porque para que a pessoa ela consiga lidar com todos esses filtros aí, ou melhor, lidar também com essas falas negativas, tem que haver equilíbrio
equilíbrio, né, Rafa? Porque às vezes as pessoas estão fazendo, elas nem sabem por quê, né? Não é por maldade muitas vezes, né? É no automático, né? Isso, não é nem por mal, verdade. Nem todas as pessoas são malvadas ou são maldosas, não. Mas ela não consegue perceber, como eu falei pra vocês, né? Que ela foi educada daquela forma, que ela aprendeu daquele jeito, que ela traz um preconceito que não é dela e que ela muitas vezes está agindo aí machucando, né? E aí, falando do equilíbrio emocional, Rafa, primeiro, o que é ter equilíbrio emocional pra você? O que é ter equilíbrio emocional? Bom, Kai, eu acho que é saber lidar com as adversidades, eu acho, né? Com as coisas que vão acontecendo no decorrer aí da sua trajetória e você estar ali equilibrada, saber lidar nas dificuldades, nas coisas boas, você conseguir conduzir, estar bem para dar conta de todo o restante, né? Então, é uma junção de coisas, né? Acho que tem gente que acha que é só fazer terapia, né? Não sei. Mas eu acho que é uma junção de coisas que você consegue para você lidar melhor com as situações, as adversidades do seu dia a dia. Sim. Aí tem gente que faz só terapia. Ele só faz a terapia, ele não põe em prática. Aí não resolve mesmo. Não resolve nada. Então, estou certa. Ai, e, gente, é isso, exatamente isso que a Rafa falou. É você saber lidar com as adversidades. Tem um princípio, que é o princípio 90-10, que o Steve Covey ele fala, que é o quê? 10% acontece na sua vida. Não dá pra você querer prever, né? Por que a gente sofre, às vezes, com ansiedade? Porque você quer controlar o futuro e não dá. Né? É impossível, não tem como. Tem coisas que você consegue identificar que vão acontecer, mas não dá pra você prever tudo. Mas outros 90% depende da sua atitude, como que você lida justamente com as adversidades. Então, a forma como você vai reagir, agir e reagir diante de determinadas situações vai ser crucial para o resultado que você deseja. É aí onde entra o equilíbrio emocional. Nossa, gente, muito aprendizado com a Ká. Nossa, eu tô aqui só prestando atenção nas coisas que elas estão falando. Anotem aí, deixem registrado, porque olha, está aqui então presencialmente, melhor ainda. Ah, lindeza. Anota no seu diário das emoções. Para você de 0 a 10, quanto que você acha que é importante o equilíbrio emocional na vida das pessoas? 10. Por qual motivo? Porque senão você acaba se prejudicando e prejudicando as outras pessoas, né? E você pode ter várias atitudes, né? Você pode ficar mal, pode, acredito, entrar numa depressão, ter ansiedade descontrolada, né? Sim. Muito agressiva. E você pode ser agressivo também com as pessoas, né? Então, eu acho que é essencial. Então, eu acredito 10 de 10. Teria que estar. Excelente. Você já sofreu com ansiedade? Ou sofre, não sei. Já tive ansiedade, crises, né, bem fortes. Hoje não é só ansiedade normal, então acredito que não seja considerado uma pessoa que realmente tem de fato ansiedade. Acredito que eu consegui equilibrar justamente essas crises que eu tinha, né? Comecei lá falando lá atrás para vocês que eu iniciei a trajetória dentro do CLT e quando eu completei 4 anos dentro de uma empresa, né? E aí justamente meu objetivo era o quê? Atingir ali um cargo, né? Em posição de liderança, ser gestora. Era uma empresa bem nova que eu entrei ali, a empresa estava nascendo praticamente, a empresa fazia num mês aniversário e eu fazia no mês seguinte. Eu entrei ali junto, a empresa estava em crescimento e eu vi ali uma baita oportunidade para mim de crescimento. E aí me dediquei muito, me esforcei muito. E eu almejava aquilo. E aí no decorrer disso tudo, né, foram acontecendo várias outras coisas. E aí quando completou ali 4 anos, eu também me casei, né, novamente. Novamente não, né, pela primeira vez, mas que não era o pai do Arthur, né. Construí ali um outro relacionamento.
E aí foram tendo problemas financeiros também no decorrer desse tempo, e aí foi uma junção de coisas. E eu comecei a ter essas crises de ansiedade, e que na época eu nem sabia que era crise de ansiedade, né? Então eu tinha crises de choro muito forte. E eu ia para o trabalho chorando, eu voltava do trabalho chorando, eu estava no trabalho, eu estava chorando, e as pessoas perguntando para mim o que está acontecendo, não entendendo, e nem eu entendendo o que estava acontecendo comigo. E também tive bastante descontrole na questão de descontar em coisas. Então era assim, ficava estressada, ficava nervosa, não podia ver as coisas que descontava. Descontava também nas pessoas, obviamente, né? Era tudo ali acumulado. E aí falei, gente, eu preciso de ajuda, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas é uma coisa que não está normal. E aí na época eu consegui uma psicóloga que me atendeu, e aí comecei a fazer ali a terapia por um tempo ali online, e ela foi me ensinando ali algumas técnicas para poder melhorar, amenizar. Troquei de empresa também, mas eu via diminuir ali as crises, né? Consegui entender basicamente o que estava acontecendo, que era uma junção de coisas, que eu não estava conseguindo colocar as coisas em ordem, não estava vendo ali o grau real de fato, que as coisas, né, tinham uma proporção ali gigantesca. Pra mim era ali, nossa, o fim do mundo, era uma coisa muito absurda, e na verdade eram coisas simples que eu conseguia ali colocar cada uma no seu devido lugar, dar prioridade um pouquinho para uma, para outra menos. E aí dentro do ambiente de trabalho também juntou as atividades que eram simples para mim fazer, para mim executar, que eu sabia executar. Para mim era uma junção de coisas, e eram tarefas assim muito grandes, e eu não estava conseguindo ali conciliar. E aí foi um processo, né, ali de um tempo. Obviamente não foi ali de uma hora para outra. Eu tinha pensamentos também muito acelerados, né, então as coisas vinham assim na minha mente e eu não conseguia estar 100% presente, né. As pessoas me falavam ali as coisas, parecia que eu não estava ouvindo, sabe? E aí eu chegava em casa, por exemplo, com o Arthur, e o Arthur ele é muito comunicativo, demais, mas aí ele vinha para me contar ali as coisas que estavam acontecendo, e simplesmente ele falava tudo, e eu falava assim, filho, repete pra mãe não conseguiu entender, repete pra mãe não conseguiu entender, aí tá, e agora eu vou prestar atenção, e aí aí eu consegui entender. Aí depois vira e mexe duas pessoas falando ao mesmo tempo, sem chance, de jeito nenhum, 2, 3, e aquilo pra mim era difícil de lidar. Aí foi um processo, e aí consegui amenizar essas crises, né, de choro involuntário, que eu nem sabia de onde que vinha. Sempre fui chorona, mas assim, a ponto de ir trabalhar, voltar e ir lá no trabalho, então muito intenso. Então eu passei aí por um período aí com esses tipos de sintomas. Você, nesse período, o que você fez? Você falou que passou na psicóloga, mas você chegou a usar medicamento? Não cheguei a nem passar com um psiquiatra, né? E também não cheguei a usar medicamento. Você acredita, então, que é possível eliminar a ansiedade, essa ansiedade ruim, prejudicial, sem o medicamento? Com certeza, só prova viva disso. Que bonitinha, muito bem. Gente, é uma lindeza, né? Excelente. E aí, falando sobre as redes sociais, Rafa, como que você acha, então, como que você acredita aí que as redes sociais ela pode impactar a saúde emocional das pessoas? Porque aí você vai falar um pouquinho dessa sua transição também, né? Tanto do CLT para trabalhar aí como empreendedora, que é algo, gente, assim, de dar gosto. Eu gosto muito de trazer, né, as pessoas, e tem pessoas que eu trago que têm uma longa data, e tem pessoas que estão começando. E é muito importante você ouvir tantas que têm longa data, porque elas trazem experiência, mas as que estão começando também. Porque as que estão começando,
elas trazem todo aquele ímpeto, tudo aquilo que é muito recente tudo, né, Rafa? Tudo que você lidou, tudo que você está lidando ainda, né? Então compartilha com a gente. Perdão, gente, minha voz hoje, não sei o que tá acontecendo. Vem, volta. Naturalzíssima, que é nossa água, gente, alcalinizada, abençoada. Pode tomar, que é nosso elixir aqui. Cá, você comentou, agora por último que você comentou. Eu falei das redes sociais, como que você acredita que elas impactam a saúde emocional? E aí eu falei pra você em relação aos desafios, né? Porque eu sei que você já lidou com muitos, você fez uma transição aí. Lembrei, né? Por último, você falou assim, quem tá começando, né, tá ali mais fresco, né, consegue compartilhar. E às vezes as pessoas que estão muito, né, sabem muito, né, tem muito para contribuir, mas às vezes eles esquecem como que é na prática, né? Tem muita gente que sabe muita coisa e às vezes acaba esquecendo como que é vivenciar ali o processo, ou quem não sabe nada, né, por exemplo, né? Então, estou engatinhando dentro do digital tem 2 anos aí, vamos assim dizer, 1 ano e meio dentro do digital, e foi uma transição primeiro do CLT para um empreendedorismo com cosméticos, voltado ali para a área da beleza, e depois me descobri dentro do digital, e foi um processo. Tem gente que fala assim, nossa, você nasceu fazendo isso, mas foi um processo ali e uma percepção inclusive da Alê, né? Eu fiz uma mentoria com ela, já desde o início, quando eu entrei pro grupo. Eu faço parte de um grupo de network, que é o Network Queen. A gente se reúne aqui no Conexão Work todas as quartas-feiras, já fica aí um convite para vocês. Por falar nisso, desculpa te cortar, Rafa, eu trouxe a Alessandra Ocado, eu trouxe ela para fazer uma live aqui comigo. Ela é mentora de mulheres. Uma live sensacional, gente. Tá lá no YouTube, inclusive lá nessa live tem a descrição lá tem o Instagram da Alê. Então, se você aí que está nos assistindo, mesmo pelo Instagram ou assistir pelo YouTube e quiser conhecer mais a respeito do trabalho dela, tá lá o Instagram dela na descrição do vídeo para vocês conhecerem. E eu sugiro aí fortemente você que está nos assistindo, se não assistiu essa live, assista. Porque, olha, a Alessandra, bichinha danada, ela trouxe, assim, muito conhecimento. A gente conversou, foi um bate-papo sensacional. Desculpa te cortar. Imagina, a Alê é sensacional mesmo. Eu falei pra ela que eu virei protestante de mentoria. Eu gosto muito, me identifico muito com ela. Quando eu entrei no grupo, eu achei que não era pra mim, que eu não ia conseguir me encaixar ali. Mas a Alê, ela conduziu ali de uma forma muito grande e foi uma das grandes responsáveis por me incentivar, por mostrar ali o meu potencial que eu nem enxergava. Eu sabia que eu podia, mas quando eu tive ali o apoio delas, foi onde realmente eu me senti confiante para isso. E só nesse sábado vai ter o Essência, se você tiver interesse, entre em contato com a gente aí pelo Instagram, um evento maravilhoso desse sábado. Bom, vamos lá. A Alessandra, inclusive, falou assim, Ravela, você é vendedora. Aí agora onde que eu vou nas lives, faço propaganda, gente, enfim, faço merchan. Ela trouxe, é uma influencer digital mesmo. Pois é. A Ale falou, Rafa, você é vendedora. Então, por isso que até essa questão aí antes eu me limitava muito só nos cosméticos. E hoje, através do digital, eu consigo vender outros trabalhos, outros serviços, inclusive ajudando aqui o comércio da própria região, né? Então, me descobri como influencer, como vendedora, como criativa, né? E foi um processo. Primeiro, eu me descobri no empreendedorismo. Quando eu estava lá no CLT, eu tinha esses pensamentos acelerados e, por um lado, até que eles contribuíram. Mas, assim, gente, vinham muitos pensamentos, logo também, foi logo depois da partida da minha irmã. Eu comecei empreendendo com ela. Primeiro a gente tinha ali uma loja de t-shirts. E a gente trabalhava no CLT, tanto eu quanto ela, e quanto uma outra amiga nossa também que tinha loja, e dentro do digital. E em paralelo a isso, a gente trabalhava ali no CLT. E aí depois que a minha irmã faleceu,
ela era muito descontente, assim, como CLT, com o que ela trabalhava. Eu via ela chegando do trabalho, ela trabalhava no Mercado Livre, mas ela não estava contente com aquilo que ela estava fazendo. E eu acho que isso foi um divisor de águas, eu acho que na minha vida, apesar de ter sido um momento muito difícil, meu pai e minha mãe sempre são pessoas muito, muito, muito incríveis e que souberam ali conduzir. Minha mãe é uma pessoa muito, muito, muito forte e deu força pra gente. Acho que ela passou essa força pra mim, pra toda a minha família. E eu falei assim, eu preciso trabalhar com uma coisa que eu goste, que faça sentido na minha vida. Eu vi ela trabalhando e morrendo muito nova e ela não estava contente, ela não estava feliz com aquilo que ela estava realizando. Eu falei, eu não quero isso, eu quero trabalhar com uma coisa que eu realmente esteja feliz com aquilo, realmente de fato brilhe os olhos, sabe? Eu encontro ali o meu propósito. E aí veio aquela dúvida, né? Poxa, acabei de me formar na faculdade em administração, vou largar tudo e vou o quê? Vender minha arte na praia, né? E aí eu ficava muito em dúvida em relação a isso. Poxa, mas será que eu quero empreender mesmo de fato? Eu comecei a pesquisar várias coisas e vinham muitos pensamentos ali acelerados. E o que eu comecei a fazer é anotar esses pensamentos. Acredito que deve ter a ver com o Diário das Emoções. Anotar ali o que vem. Mas eu não sabia ao certo o que eu estava fazendo, eu só anotava palavras, anotava frases. E aí eu falei assim, eu preciso me descobrir porque eu quero trabalhar. Aí comecei a pensar em relação a isso, comecei a fazer vários cursos gratuitos que eu encontrava na cidade vizinha, em Jundiaí, fazia muitos cursos por lá. E para ver também, né, nossa, será que é isso que eu quero? Será que de fato é isso? Antes de eu pedir as minhas contas aqui, sair de fato, deixa eu ver se eu realmente, né, vou conseguir, vou gostar de empreender. Comecei ali a fazer vários cursos e fui me identificando. E aí eu precisava escolher o que eu queria. Eu falei, quero empreender, mas preciso escolher no que, né, o que eu vou fazer. E aí comecei a lembrar de um curso que eu tinha de maquiagem. E eu falei, vai ser isso, fechou isso, daí fiz ali o nome da loja, e o nome da loja era Dona Ela, né? E precisava começar a fazer a divulgação dessa loja. Como no meu perfil pessoal era onde eu tinha mais pessoas, né? No perfil da loja ainda não tinha. Eu falei, vou deixar então meu perfil como Dona Rafaela e as pessoas vão associar. Então fazia ali a divulgação do meu perfil pessoal e direcionando as pessoas para o perfil da minha loja. E aí foi aí que foi começando a fazer sentido essa parte de falar, de gravar, de falar em frente às câmeras, de postar ali conteúdo, nasceu por conta disso. Então, saí ali do CLT e fui empreendendo dentro da área de cosméticos, mas via que também ali não é a minha paixão, a questão de maquiagem, de embelezar as mulheres, de através da maquiagem eu fazer a transformação. E aí comecei a fazer as mentorias, comecei a participar de grupos de network e vi que a criação de conteúdo é o que realmente me faz, assim, trabalhar sem parecer que está trabalhando. Eu me divirto, eu gosto, não que seja fácil, não que seja um trabalho que a gente não pode dar ali credibilidade, mas é algo que me realiza pessoalmente, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que linda! E se você aí não acompanha ainda a Rafa, acompanha ela. Fala aí, Rafa. @ a Dona Rafaela com 2 L's. Gente, que é muito lindo. Os vídeos dela, eu já vi alguns vídeos e assim, quando a pessoa ela faz o que ela ama, ela faz de coração, você sente nas emoções que ela traz, na fala, ou no verbal, gente, é muito incrível. Ela começa a falar e ela se empolga. Ela tava falando lá Gente, eu estudo muito a questão da calibragem. A gente chama de calibragem, que é você ficar lendo a pessoa sem ela perceber. Não, você tá lá, dando a lidinha nela. E aí ela tava falando lá do administrativo e tal, quando ela começou a falar da parte que ela fez a transição, o olhinho já começa a brilhar.
Então isso é muito bacana. É algo que você aí, se você tem realmente vontade de empreender nas redes sociais, perceba aquilo que realmente te motiva, aquilo que realmente toca o seu coração. É isso que vai te ajudar aí a você realmente entender qual é o caminho. Porque assim, nesse processo que a Rafa falou, vai vir dificuldades, com certeza, os desafios aí, eles vão vir sem dúvida. Mas se você encara isso que você faz como algo que realmente é o que você ama, é o que te motiva, você vai passar por esses desafios tranquilamente. Claro que os desafios são desafios de aprendizagem, você sempre vai aprender, mas a maneira como você vai encarar eles vai ser totalmente diferente. Lembra lá que eu falei pra você do princípio 90-10? Os 10 vão acontecer. Vai ter uma hora aí que a sua internet vai cair, vai ter uma hora que você não vai estar, às vezes, de bom humor, vai ter uma hora que vai vir um criticar o que você falou, o que você fez, que falar mal do seu vídeo, sei lá, vem tanta coisa, mas você vai usar os 90% a seu favor, que é o quê? Como que eu vou lidar com isso? Eu vou passar, dar a volta por cima e continuar, porque o meu foco é ali. Eu tenho um objetivo onde eu quero chegar, não é assim, Rafa? Então, o processo, muitas vezes, para chegar realmente onde você deseja, é longo. Vai se passar um processo. Eu vi esses dias, eu acompanho vários pessoas grandes players aí, né? E eu vi uma postagem que eu gostei muito, que na postagem diz assim, um mentor, inclusive eu sigo e eu tenho as mentorias dele que eu gosto, que é do Érico Rocha. E ele fala assim, ó, que se passaram milhares de dias para que do dia para noite você consiga, as pessoas acreditem, né, que você consiga algo do dia para noite, que é chegar no seu objetivo. Parece que é da noite para o dia, mas as pessoas não viram os milhares de dias que você passou em noites sem dormir, que você estudou, que você se dedicou, que você chorou, que você sofreu, que você teve que lidar com muitas coisas, os desafios que vieram. Então são milhares de dias para da noite para o dia você ter aquele resultado que você tanto desejou. E não foi assim? Não está sendo assim, Rafa, um processo? Com certeza. Quem vê você agora diz que nasceu para... já nasceu comunicadora, já nasceu falando bem, já nasceu com o celular assim, né? Já fazendo selfie. Mas é um processo. Você tinha comentado antes, cara, eu sou muito ruim de memória, meu Deus do céu. Ela falou outras coisas. Vou usar a terapia aqui já com ela. Eu sou nada, eu estou muito ruim de memória. Estou muito ruim de memória, mas estou trabalhando para melhorar isso. Muito bem. Gente, mas é apagadora universal. Na hora que ela falou, mas estou melhorando, o ruim de memória foi embora. Isso também, que bom. Você comentou antes disso, né, da trajetória, você falou de propósito, né? Você falou de objetivo, né? Então, eu acredito que tem muito a ver com relação ao propósito. Quando você tem ali um propósito bem claro, bem definido, passar por essas dificuldades fica muito mais fácil, né? E eu lembro que dentro desses pensamentos acelerados, uma das coisas que eu queria muito é poder ensinar alguma coisa. Eu falei assim, nossa, eu acho que se me realizasse muito, era eu poder ter um conhecimento e eu ser reconhecida por aquilo e eu poder ensinar as pessoas, poder ajudar as pessoas, né? E nesse ano, inclusive, eu tô como professora dentro do Juventude Tech, aqui do município, de social media. Então, eu me sinto muito, muito realizada quando esse tipo de convite, esse tipo de coisa acontece, porque tá muito alinhado com o que eu queria lá atrás. Então, eu não sabia por onde eu iria, se ia ser no cosmético, se eu ia continuar com camiseta, o que eu ia fazer. Mas eu queria muito poder ensinar as pessoas. E aí eu vi uma possibilidade muito grande através do digital. Então, isso que me incentiva, me motiva a passar pelas dificuldades, passar pelos momentos ruins. Então, eles existem. E aí, quando a gente tem um propósito bem alinhado, fica muito mais fácil pra gente poder passar por isso. Exatamente. E é engraçado, gente, que olha só que legal.
A Rafa falou, eu não sabia se eu ia começar a continuar com as camisetas, ia para joias, eu só sabia que eu queria ajudar pessoas. Quer dizer, ela tinha claro o propósito dela. E aí, como o universo é maravilhoso, Deus nos abençoa e você cocria aquilo que você deseja. Você não sabe como vai vir, mas vem. E vem de uma forma tão natural, né? Vai acontecendo as coisas, né? E aí quando você percebe, fala, puxa vida, eu cheguei aqui, olha que legal. Parece uma visualização daquilo que você estava lá atrás, parecia que você estava projetando a sua mente para que aquilo aconteça. Daí hoje, quando eu entro dentro da sala de aula, eu lembro e falei, poxa, daquele momento que eu estava tão ruim, tão mal, eu consigo lembrar de eu projetando isso na minha cabeça, para que isso realmente de fato acontecesse. E é muito louco isso, né? Parece que vai chamando, né? Trazendo, né? O universo vai conspirando. Exatamente. Né? E, gente, isso aí é um fato, tá? Uma realidade. Eu acredito, né, na lei da atração. E assim, acredito por tudo que eu ouvi e por bases mesmo, né? De resultados das pessoas. E é incrível. Ó, presta atenção aí, você que está nos assistindo. Para pensar. Você conhece alguém que reclama muito? Como que é a vida dessa pessoa? Você conhece alguém que agradece muito? Como que é a vida dessa pessoa? Gente, quem reclama, ele está clamando 2 vezes a mesma coisa, ele não sai daquilo. Porque ele sempre está reclamando da mesma coisa, ele continua no círculo lá vicioso. Quando a pessoa ela agradece e o foco dela está nas oportunidades, está aí nas soluções, ela cocria coisas boas para ela. Então é importante se autoavaliar. O que eu tenho feito mais? Eu tenho reclamado mais ou eu tenho agradecido mais? Ter esse olhar vai te ajudar aí para que você consiga chegar onde você deseja. Então a gente faz essa cocriação. Ká, desculpa, só cortando, né? É assim, né? Você até comentou de a gente viver no futuro, né? Quem é a pessoa ansiosa vive ali no futuro. Mas a pessoa vive, só que ela fica decepcionada com o presente, né? Então é você ver o futuro, né? Você ali almejar, visualizar onde você pode alcançar, mas que isso não te trave, né? De uma certa forma. Exatamente. E aí você chegou num ponto excelente. Por que a pessoa que ela vive no futuro, gente, querendo viver o futuro, ela tá decepcionada com o presente? Essa parte aí que a Rafa falou é essencial. Por qual motivo isso acontece? Porque você não consegue ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então a sua mente está lá no futuro, mas você está aqui no presente. E se sua mente está no futuro, você não está vivendo o presente. É onde a pessoa se decepciona e ela se frustra. Por isso que é tão inútil querer viver o futuro. Você deslumbra ele. Aí onde vem a ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É você ansiar algo que não aconteceu ainda e está tudo bem. Mas quando você anseia a ponto de sair do seu eu, e até, inclusive, é uma das perguntas que eu vou fazer aqui para a Rafa, a gente trouxe aqui, eu uso a hashtag volta para o presente. Por quê? Porque se você não está no presente, com certeza você vai se frustrar com o futuro. Porque você está vivendo lá, mas só em pensamento. Qual é a ação que você está tomando para chegar lá onde você deseja no seu pensamento? A ação você só consegue fazer no presente. Por isso que vem essa frustração. Faz sentido para você, Rafa? Total. Viva no presente, né? E não deslumbrar o futuro, isso? Você pode e deve deslumbrar e visualizar. Isso. Não posso viver o presente. Isso, ou melhor, o futuro, Rafa. Isso, eu não posso viver o futuro, vivo o presente. Exatamente. Porque ela vem também. Gente, daqui a pouquinho, Maria, vai cair? Não? Daqui a pouquinho. Ah, então tá. Daqui a pouquinho, gente, vai cair a live. Porque a nossa live dura 1 hora, mas a gente vai voltar de novo. Então, a hora que cair, fica e volte, que a gente vai continuar. Aí eu falo pra vocês, olha como o não verbal ele é tão importante. Nós estamos falando aqui das redes sociais, a Rafa, influencer digital. Pra quem já assistiu as lives, quantas vezes vocês viram a pessoa com o celularzinho assim do lado? Isso aqui é influencer digital, gente. Vocês veem como que é muito forte na pessoa aquilo que ela realmente é, aquilo que ela anseia. Porque eu vi o celularzinho, né? Eu vi ela entrando no celularzinho, eu falei assim, eu nem vou falar nada já, porque é influência digital mesmo. Porque não pode ser.
Eu digo como que é natural da pessoa. Entendi, já veio automático. É natural. É porque é pena que você não tá atendendo, porque eu ia falar, tem uns que chegam aqui, né, Maria? A cafolinha bonitinha, né? Vem cafolinha, vem toda. A folhinha vem até desenhada. Tem uns que nem lembram de grifado. Tem um que fala assim, meu irmão, não sei como que a pessoa chega aqui, não consegue a folhinha. Você viu, né, Maria? Aí os outros, eu falei, e você já viu? Ai, eu nem teve um. Não, mas vamos lá, até mesmo você consegue nem. Não, é a outra, você mandou um roteiro? Tá bom? Aí, voltamos. Voltamos aqui, então o que eu tava falando pra vocês. Isso é da personalidade, tá, gente? Eu tava falando pra vocês aí em relação à pessoa. Cada um é de um jeito. Aí o outro fala, não, mas não dá, Karine, pra vir sem o roteiro. O outro fala, você não do roteiro. E aí você tem que seguir certinho a pergunta, não pode ir. E o outro me pede com 3 semanas de antecedência. Mas, cara, você tem que me dar um roteiro mês antes. E eu que esqueci a data, em dúvida, eu falei, será que é? Será que não? Eu falei, ainda bem que a Ká mandou mensagem antes pra me lembrar. Fica na agenda lá, mas no celular. É, faz parte, gente. Certo. Então, você acaba conhecendo as pessoas. Eu já tenho um palpite de ser negativo, mas não pode falar não. Afinal, quero saber A personalidade dela, ai meu Deus. E aí, Rafa, eu quero que você fale para nós quais estratégias que você costuma utilizar para você conseguir lidar com a sua ansiedade, principalmente nas redes sociais, quando você vai fazer seus vídeos, né? No seu dia a dia mesmo, né? Porque hoje você usa as redes sociais como ferramenta de trabalho, então com certeza você tem aí seus altos e baixos. Como que você consegue manter seu equilíbrio emocional? Quais as estratégias que você usa? Vamos lá, não sei nem se são bem estratégias, mas eu vou falar das dificuldades que eu encontro, que eu percebo, né? E como eu tento ali, né, tentar balancear. Não sei se tem uma estratégia, não tem uma regra, enfim, porque eu acredito que cada um vai lidar ali de uma forma. Mas dentro da rede social é bem complicado porque as informações numa velocidade muito grande, então a todo tipo, tem gente fazendo conteúdo, tem lá, você entra dentro da sua rede social, você vai ver lá muitos stories, muitos vídeos, né, e aquela barra de rolagem infinita, né, que não para, e você também vem com essa cobrança quando você trabalha com isso, eu preciso ter constância, eu preciso estar fazendo conteúdo, né? Nossa, eu não posso ficar um dia sem postar nada, todo tempo eu tenho que estar ali produzindo conteúdo, né? E é uma ferramenta, é um instrumento que está todo tempo com a gente, né? Cada vez mais ali na palma da nossa mão. E é difícil. Eu percebi, né, um tempo atrás que eu tava assim muito bitolada, muito preocupada assim, com essa questão de produção de conteúdo e de números também, de alcançar. E aí eu voltei lá, né, a gente volta lá para nossa essência, apesar da gente querer alcançar, né, ter ali o objetivo, a gente sempre trazer ali a nossa essência. Porque dentro da rede social também, a gente também tem fórmulas, né, que são coerentes, corretas, e tem formas que são estratégias que podem não ser tão legais, né, de você ali adquirir. Então, até por ser um objeto que está sempre ali na palma das suas mãos, eu percebia que a todo tempo, eu parava um minuto, eu percebia que a minha mão, parava assim um minutinho, eu percebia que a minha própria mão fazia esse movimento, sabe, de procurar ali, sabe, o celular, de procurar. Então, e as pessoas, né, ao redor também entender que é um trabalho e você não ter horário, né? Então tá o tempo todo, né? Quando você tá ali no trabalho CLT, você tem horário para entrar, tem horário para almoçar, tem horário para sair, e o celular, a rede social é um trabalho mais flexível, né?
Então, você lidar com essas questões, final de semana, por exemplo, né, tempo com a família, tempo de lazer, ainda é uma questão ainda de trabalhar ainda para isso, porque as pessoas não estão habituadas ao redor também, né? Então, com o meu filho, por exemplo, é muita conversa, né? Porque você tá ali no celular, eles não sabem que você tá trabalhando, se você tá vendo conteúdo ou se você tá editando alguma coisa. São muito tempo de edição de um conteúdo, né? Então, não é só ali gravar, não é só postar, não é só fazer. Então, tem todo um por trás. Trabalho também com conteúdo de outras pessoas, então não só meus conteúdos, então eu edito esses materiais, gravo também, faço ali a captação, e aí meu filho quer atenção, a família quer atenção, então tem pessoas que até separam dias lá específicos, né? De domingo eu não mexo na rede social, não respondo a ninguém. Tem uma pessoa que eu conheço que já sabe que de domingo ela não responde celular, que ela tira ali o domingo, né? Então pode ser algo que possa funcionar para você, se você trabalha com isso, ou tem tendência a trabalhar, ou você estipular ali os horários, né? Que podem fazer sentido para você, e quando for algo urgente, algo que você não pode deixar mais tempo, você avisar ali a família, avisar com antecedência, e aí quando eu preciso fazer uma gravação, né, avisar e cada vez habituando eles também a entender que é um trabalho, né, não é só videozinho, não é só gravação, não é só TikTok, né, eles entenderem e conseguirem enxergar ali o valor naquilo. Mas é difícil, porque a velocidade, esse mundo hiperconectado, né, é difícil. As telas, né, até para as crianças, né, hoje em dia você fazer essa separação, né, de tempo de consumo, né, de internet, de tecnologia. Então, acho que a gente ainda está caminhando para uma sociedade ainda que vai ter esse equilíbrio, né, e não é fácil vivenciar na prática, não é fácil, mas a gente consegue ali entendendo, vendo que a gente não precisa estar o tempo todo, que a gente não precisa mostrar tudo o tempo todo, a família toda, né? Então, eu posso fazer ali conteúdos de manhã, conteúdos à tarde e conteúdos à noite, isolados, que eu posso ali captar um maior número de audiências, né? Não preciso fazer tudo ali no mesmo horário. E na internet a gente posta o que a gente quer, né, Cá? Então, tem aí esse benefício, tem coisas boas, mas também tem um lado ruim da internet, né? E acho que voltando aí para essa questão de equilíbrio emocional, de saúde mental, né? Eu acho que a gente precisa sim estar bem alinhado com isso, porque tanto para você que está começando agora, ou para você que deseja ali, né, nossa, viralizar, né? Acho que o grande objetivo de quem está ali na rede social é viralizar, mas será que você está preparado para viralizar, né? Então, eu tenho uma amiga recentemente, que é a Bia, que ela tá assim, com o perfil dela muito bombado ali, e ela mandou uma mensagem para mim e falou, mandei mensagem para ela parabenizando, né, para ela, porque ela conseguiu de uma forma muito bacana, muito autêntica, né, trazendo ela mesma dentro da rede social, né, então não fazendo hackzinhos, entrando em trends aleatórias, ela conseguiu ali, trazendo o conteúdo dela, o jeitinho dela, ela conseguiu viralizar, e ela falou assim, Rafa, eu tô recebendo ali vários comentários que eu tô aprendendo a lidar com isso também. Então, gente criticando o trabalho dela, gente falando pra ela fazer isso, fazer aquilo. Ela falou, Rafa, eu ainda tô aprendendo a lidar com isso. Então, assim, tem um lado muito bom, muito positivo da internet, que é esse objetivo que as pessoas querem alcançar, um número muito grande de pessoas. Mas será que você está preparado para receber esse grande número de pessoas dentro do seu perfil, né? Exatamente. A Rafa falou vários desafios aqui, eu vou mencionar algum deles e eu vou falar desse último que ela disse agora, em relação a você estar preparado para receber. Porque assim, imagina que as suas redes sociais é como se fosse, imagina que é um espaço da sua casa que você vai receber visita, um salão de festas.
Então imagina que você vai fazer uma festa e você está preparado com os alimentos para 100 pessoas. Vou dar um exemplo assim. E aí vem 1000. O que você faz com as outras 900? Então, as redes sociais é da mesma forma. Então, se você não está preparado para receber, você não vai saber lidar com tudo aquilo. E aí vem a questão do equilíbrio emocional, da inteligência emocional, para você saber como lidar com isso. Um outro desafio que a Rafa falou, isso aí realmente é algo que pega, eu trabalho com isso, sei, é você entender que ali você não tem um horário fixo, porque você não é CLT, mas você tem um compromisso com o seu trabalho. E esse compromisso com o seu trabalho vai te demandar tempo. Talvez você tenha uma flexibilidade de tempo porque você não precisa cumprir o horário, você não está num trabalho que você necessite daquele horário, mas que aquilo vai te demandar muita energia, porque você tem que fazer tudo aquilo que a Rafa falou aí. Você precisa editar os seus vídeos, não é só fazer o vídeo. Antes de você fazer o seu vídeo, você precisa ter um roteiro do que você vai falar. O que você vai falar? Qual é o seu objetivo em falar aquilo que você está falando? Quem que você vai... Para quem você quer transmitir a sua mensagem, né? Quem que vai te ouvir? Então tem tudo isso. E aí, é tudo isso que você também precisa estudar, você precisa estar preparado, né? Precisa se organizar. Então, gente, são várias coisas. Uma outra coisa também muito importante que a Rafa falou, que é um desafio, e que se a pessoa não tomar cuidado vira uma armadilha, é como você enxerga isso e como você passa isso para as outras pessoas, principalmente para a sua família. Olha o que a Rafa falou, né? Essa questão que ela explica para o filho dela, fala para as pessoas, olha, meu trabalho. Porque a pessoa não sabe, ela não tem essa consciência se você está ali, como a Rafa falou, passando e assistindo, porque tem mesmo lá na barra de rolagem mil. Consumindo conteúdo você está trabalhando, a pessoa não tem essa consciência. E aí vem a comunicação. Percebe o quanto é importante você se comunicar? Porque a comunicação, o que é comunicação? Já falei algumas vezes aqui também. É você comunicar a ação. Você explica para o outro o que você está fazendo. Porque a pessoa que está ali trabalhando no celular, o outro que está do lado, às vezes se sente ignorado. Às vezes acha que você não está dando atenção para ele. Não é. É que é a sua ferramenta de trabalho. Então isso é muito importante. Então, a Rafa mencionou vários, mas esses eu achei bem importante pontuar aqui. E aí, Rafa, eu estava falando para você da hashtag volta para o presente, né? E aí você falou sobre a questão de escrever. Gente, isso é fundamental. Quando eu falo do Diário das Emoções, o que é o Diário das Emoções? Que até a Rafa falou, eu acho que tem a ver, tem tudo a ver. As nossas emoções, elas são extremamente importantes. A sua emoção te direciona. 95% das decisões que você toma na vida é influenciado pelas suas emoções. Então, o que para você é mais importante? Eu já dei, às vezes, aqui alguns exemplos. O seu carro, o seu bem material ou a sua vida? E se a sua vida é direcionada pelas emoções, você teria coragem de comprar um carro? Você tem moto, não tem, Rafa? Tem. Adquiriu sua moto, parabéns. Quando você comprou a sua moto, você fez questão do documento da moto ou não? Não. Você comprou a moto sem documento? Não, sim, fiz questão do documento. Por qual motivo? Teria coragem de comprar a moto só de boca e deixar o documento com o vendedor? Não. Por qual motivo? Porque com confiança, isso. Né? Por que você quis o documento da sua moto? Porque é minha, não? Então ela comprova que ela é sua através do documento. E as suas emoções? São tão importantes quanto a sua moto? Sim. O que é mais importante? As emoções. Então quando você escrevia lá, você estava documentando o quê? O quê? Quando você escrevia, você falou, escrevia tudo, nem sabia lá. Tava todos os pensamentos que via na minha cabeça. Exatamente. Então, olha só, gente. E de forma inconsciente, a Rafa já documentava as emoções dela. Isso mostra o quanto é importante para você suas emoções. Porque a gente faz questão de um documento de um bem material, mas não se dá conta do quanto é importante você documentar aquilo que é você. Suas emoções fazem parte de você. Por isso que eu falo do Diário das Emoções. Faz sentido, não? Faz sentido, total. Então, quando eu falo no hashtag, gente, volta para o presente.
é a importância de você escrever. Porque quando você escreve, você sai lá do que a gente estava falando de ir pro futuro, querer vivenciar algo que não aconteceu ainda. E que outra, muitas vezes a sua mente está te enganando, porque ela cria um cenário que não existe. O que a Rafa falou no começo lá, quando ela tinha crise de ansiedade lá atrás, ela já criava um cenário que nem era tudo aquilo. E é real. E parecia, né? Muito, meu Deus, aquilo vai acontecer. E aí escrever te traz para a realidade. Puxa, não é tudo aquilo que eu imagino. Então é importantíssimo voltar para o presente. É importante você ter um diário das emoções, você conseguir aí realmente se conhecer. Eu tinha diário, gente, eu era adolescente. Quando eu leio às vezes meu diário, eu falo, meu Deus, não era eu não. Quanta besteira que Que palavra. E era um pedacinho de mim. Eu falei pra você, da adolescente, o adolescente, ele é aborrecente, tá? Porque com 13, 12 anos, é tudo aborrecente. Aborrece, eu acho. Fazendo aborrecência. Então é importante, porque você se conhece. Às vezes eu olho lá e falo, meu Deus, eu tinha esse paixonite. Às vezes eu escrevia lá coisa que eu... Que hoje eu olho e falo, puxa vida. Então é importante você documentar aí as suas emoções, você aí saber exatamente como que você funciona. Eu fiz uma live aqui com o Clécio e ele falou, cria intimidade com quem é você, com seus medos. Isso é muito importante. Eu vou fazer aqui com você algo que chama pinga-fogo. Eita, preocupada. Tá vendo que o roteiro tava no roteiro? No final não viu, vocês viram. Mas eu acho bom, porque aí a gente pega a pessoa no pulo do gato. Você vai se dar muito bem, tenho certeza. Como que funciona o pinga-fogo? O pinga-fogo é assim, eu vou te ler uma frase, e aí você vai, essa frase é uma crença limitante, é uma objeção, algum pensamento negativo, e aí você vai falar uma outra frase que contrapõe essa frase negativa. Então você vai vir com uma frase positiva. Certo. Você vai vencer a objeção das pessoas na sua área aqui que estão com pensamento negativo em relação às redes sociais, hein, Rafa? Tá. Então, ó, uma resposta. Eu, na hora, eu não sou muito boa de associar. Do que ela falando da moto, eu fiquei tentando associar o que ela estava querendo dizer, mas vamos ver. Mas esse é excelente, viu? Uma das coisas que as pessoas não fazem, vou aproveitar esse gancho que a Rafa falou, as pessoas querem às vezes responder de imediato. Quando você responde de imediato, a probabilidade de a sua mente te auto-sabotar é muito grande. Por quê? Gente, a melhor coisa que tem é a meditação. Para e pensa. Quem está fazendo você sair correndo aí para você precisa responder rápido? Não, medita. A melhor resposta é a dos sábios. O que o sábio faz? Ele para e pensa. Então, pensar é importante. Pense, não tem problema. Se ele tiver que parar e pensar, o que eu vou falar? Não tem problema. Faz sentido pra você? Total. É isso aí. Não vai dar não. Primeiro, eu não tenho tempo para me dedicar ao autoconhecimento e nem ao desenvolvimento emocional, já que eu estou focado apenas em atingir as minhas metas. Eu não tenho tempo, né, no caso. Eu preciso separar um tempo. Por qual motivo? Aí no final ele para organizar as minhas metas. Isso, que a pessoa fala, não, eu só estou focada em atingir minhas metas na rede social, não preciso me preocupar com autoconhecimento. Não, eu preciso me conhecer para também saber qual motivo, para qual caminho eu quero seguir. E depois eu realizar as minhas metas. Ah, excelente, é isso mesmo. Não tem como a pessoa realizar as metas, ela nem se conhece. Como você vai saber o caminho que você vai seguir, você não sabe nem quem é você? Né? E você fica ali só fazendo volume, perde muito tempo e você não atinge. Igual na comunicação que é voltada para a rede social, tem gente que quer falar com todo mundo, né? Mas você precisa conhecer o público com quem você está falando, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Então, eu conheço ali meu público, conheço a minha audiência, e aí sim, eu procuro o que eu vou falar com essas pessoas, né? Falou lá o roteiro, alinhar o roteiro, a mensagem, o que eu quero comunicar.
Excelente. Isso é tão importante, gente. Eu já falei pra vocês algumas vezes aqui. Eu tinha o domínio das emoções e aí troquei para o domínio das emoções. Minha antiga rede era domínio só. E quando eu fiz essa troca, foi justamente por isso. Eu olhei pra minha rede e eu falei, não está alinhado com o que eu quero. Então eu vou trazer para alinhar com o que eu quero. E, gente, dá trabalho. Pelo amor de Deus, dá trabalho. Tanto que eu parei, eu falei, não vou fazer mais conteúdos. Eu continuei com as lives, porque as lives são extremamente importantes, mas eu falei, não vou fazer enquanto eu não tiver clareza de com quem que eu tô falando, por qual motivo eu tô falando e o que eu quero direcionar. E aí vem os cortes, os shorts, que são as coisas importantes. E pra isso acontecer, ó, tem pergunta. Agora eu gostei. Pergunta, Maria, deixa eu ver. Não vê o verso. Tira daí. Tira o verso. Achei. Resposta para imediata. Vai interagir. Está no verso. Escrevam aí. Quanto é 6 mais 6 dividido por 6? Resultado. Quem que mandou isso ali? Tu? Não entendi nada, gente. Responda. De matemática? 6 mais 6 dividido por 6. Quanto que é? tá? Entendi. Manda o pessoal interagir. Entendi. Pergunta de matemática. Essa equipe nova deu pra mim colocar nos rolos também. Gente, olha o que ela me colocou aqui. Exemplo de resposta imediata. Escrevam aí. Quanto é 6 mais 6 dividido por 6? E o resultado, a resposta tá no verso. É pro pessoal comentar. Vocês comentam aí. Primeira coisa que eu vou falar, não começa com nunca o mais 6, né? É o 6 dividido com 6, sempre a divisão. Eu lembro, não pulei a matemática na escola. 6 dividido por 6 é 1, mais 6 é 7. Deixa eu ver se eu tô certo. Mas você falou o resultado. Eu falei o resultado pro povo, olha aí. Eu acho. Tá vendo por que não pode ser coisa imediata, gente? Tem que esperar. Sigam aí o meu conceito, mas não é isso mesmo, ó. Acertei. Exemplo e resposta imediata, é verdade. Olha aí, que coisa. Mas voltando aí. Equipe, você tá terrível aí, viu, Maria? Pegando já no pulo do gato, isso aí. Gente, se tiver pergunta, pode mandar, tá? Maria traz que mais que depressa aqui, ó. Ela mandou essa pegadinha pra Pica nós. fogo, que chama aí. A Maria só focou aqui no fogo. Essa é uma homenagem ao Márcio Medina. Ele esteve aqui, se você não assistiu, assiste a live com ele. Ele falando também de network. Pensa num bichinho danado. Mas eu acertei a resposta, viu, Rafa? E você correu. Tá valendo o quê? Correu do... Ela correu da matemática, mas eu pego ela no pinga-fogo. Bora. Isso aí. Vamos lá, Rafa. A gente falou do autoconhecimento, tá? A pressão constante para gerar resultados, pressão que a pessoa tem, não me permite parar para refletir ou trabalhar no meu equilíbrio emocional. Quer dizer, a pessoa está focada nos resultados e ela não para para cuidar do... Repete a frase, cara. A pressão constante para gerar resultado não me permite cuidar da minha questão emocional. Isso é balela. A pessoa, ela fica ali pressionada Ela acha e que ela não vai atrás de autoconhecimento. Isso, exatamente. Ok. Então, eu vou atrás de autoconhecimento para não me sentir pressionada pelas pessoas. Porque aí eu me conheço e não é que não vai importar o que as pessoas vão dizer, né? Vão falar. Mas aquilo vai ter... Eu vou filtrar mais, né? E aí eu vou ver se faz sentido ou se não faz sentido. Né? E eu não vou deixar ninguém me pressionar quando eu me conheço. Exatamente, muito bem, excelente. Excelente ponto de vista. Porque assim, é muito importante sim a gente olhar e ouvir o outro. E aí vem algo que eu já falei aqui em algumas lives, Rafa. E aí você que está nos assistindo, se não ouviu ainda, e se fizer sentido para você, pode até anotar aí no seu diário das emoções. Existe o feedback. O que é feedback? É uma resposta. E você recebe resposta das pessoas o tempo todo. Só que, quando a pessoa te traz uma resposta, ela traz de acordo com o ponto de vista de quem? Dela. Então, uma parte daquele feedback é verdade e outra parte
É o ponto de vista dela. Cabe você fazer esse filtro. O que é que eu vou trazer para mim? E o que é que eu vou deixar para o outro? Quando você faz essa separação, aí fica muito mais fácil para você trazer ao coração o que é importante para o seu crescimento e deixar para o outro o que é do outro. Sem se machucar, sem se ferir. Porque às vezes o que o outro está falando é muito importante. Só que ele vem, às vezes, com a personalidade dele, aí às vezes ele vem de uma forma grosseira. Às vezes ele vem de uma forma, às vezes tirando piada. Tem gente que é assim, gente. Quando você se concentra e consegue distinguir, fazer essa separação, o que é meu, o que vai me ajudar aqui, o que é do outro, do outro deixa com o outro. A piada não foi legal, mas a essência dela é importante para mim, então eu vou trazer a essência daquilo que ele falou. Faz sentido, Rafa? Total. E às vezes vem até do familiar, né? Pessoas próximas, né? Então, a mãe ela quer o seu bem, quer o melhor para você. Mas às vezes a forma que ela tem de falar, às vezes como ela fala, ou já vem cheio de pré-conceitos, né? Pré-conceitos. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e a gente vê se faz sentido. E dentro da rede social, né? Lá a gente vê muitos comentários, muitas percepções. Então você imagina lá, né? Se dentro da família já é difícil, imagine lá 1000 pessoas comentando, 1000 pessoas falando de você. Então se você se conhece, você vai falando, realmente faz sentido, realmente não faz sentido, não tem nada a ver com isso. Eu lembro, Cá, quando eu passei pela transição de cabelo, antes eu tinha um cabelo liso, né? E lá atrás alguém falou assim pra mim, nossa, tá parecendo peruca, mas eu tinha a sensação tão forte que eu tava ali num processo, que eu estava passando por um processo e que eu queria passar por aquele processo, que eu ia ter um resultado, não sabia se ia ser bom, se ia ser ruim, como que eu ia me identificar, mas aquilo estava muito forte dentro de mim. Então, quando a gente tem ali comentários externos, pessoas externas falando sobre aquilo, se você não realmente sabe para onde vai, um direcionamento, você pode se perder no meio desse caminho. Com né? certeza. E aí, a Rafa tinha falado ela estava dando o exemplo da Bia, da amiga dela, e ela falou dos hunters, né? O que acontece com eles? Quando a pessoa começa a crescer, aparecem os hunters. E eles vêm com coisas negativas, e é importante a pessoa estar preparada para lidar com eles. Mas olha, você aí que está nos assistindo, se você já tem alguma audiência, se você trabalha nessa área e apareceu o hunter, olha para a possibilidade. Talvez você fale, mas que possibilidade, Karine, se a pessoa está descendo o pau em mim? Primeiro, ninguém chuta cachorro morto. Se ele está falando de você, você está fazendo sucesso. Olha para isso. Outra, isso é uma estratégia minha. Se fizer sentido para você, Rafa, também pode. Faça se fizer sentido e veja qual o resultado que dá. Gente, um dos piores sentimentos do ser humano é ser ignorado. Se você não dá ibope, tudo que você não alimenta morre. Inclusive crenças, palavras negativas. A pessoa tá lá, tá te acrescentando alguma coisa? Nem dá atenção. Tudo que eles querem é atenção, né? Exatamente. Se você não alimenta... Exatamente. E a rede social, gente, ele é um lugar frutífero para as pessoas negativas, porque elas não precisam mostrar a identidade, quem elas são. Ela só traz o comportamento, a identidade você sabe quem é. Então, não dê atenção. Agora, é claro que se você vê, quem quer seu bem, ele pode vir com uma crítica, não tem problema. Mas ele vai vir de que forma? Como vai vir essa crítica? Será que vai vir de uma forma respeitosa? Né? Será que a pessoa vai falar, já aconteceu, eu gosto muito do seu trabalho, já vi isso em rede social, não comigo. Tipo, eu gosto muito do seu trabalho, mas isso aqui eu acho que era um ponto que você podia melhorar. Já aconteceu até de eu ouvir, às vezes, um player, uma pessoa, e eu falo, puxa, é tão bom, mas porque ele já vai falar essa asneira? E aí a pessoa às vezes está falando alguma coisa que vai de encontro com o que eu acredito. A crença dele é a minha. Então é importante saber selecionar. Mas se você está vendo que o objetivo da pessoa, olha sempre a motivação, nunca só o comportamento. Você vê que o objetivo da pessoa é te ferir, larga a mão. Ignora. Não vai te ajudar em nada. Só pensa assim, se ele está ali, porque eu estou fazendo sucesso, isso é bom. Isso aí. Não é? Bora. Faz sentido para você? Faz sentido, com certeza. Deixa eu ver.
aqui, compartilhar as minhas inseguranças e ansiedades. Isso é prejudicial, principalmente nas redes sociais. Compartilhar as minhas Inseguranças. inseguranças. E ansiedade. Hoje você falou das suas fragilidades aqui. Isso te diminui nas redes sociais? De maneira nenhuma. E as pessoas se identificam com isso porque pessoas são pessoas, né? Pessoas erram, pessoas acertam. E eu faço muito isso dentro da minha rede social. Eu compartilho mesmo os bastidores, compartilho os desafios. E as pessoas, elas se identificam e se sentem pertencentes, né? Então, eu também tenho isso. Nossa, você passou por isso, conheço alguém que passou por isso, ou já aconteceu comigo, né? Então, de maneira nenhuma. Muito bem. Ela foi bem pinga-fogo, não foi? Não se queimou, não. Muito bem. Rafa, eu quero que você fale para as pessoas. Quero que você dê, por isso que eu me perco aqui nos trenzinhos, achei. Eu quero que você dê um conselho. Qual conselho que você dá para a pessoa que está aí nos assistindo? Que muitas vezes ela deseja ingressar nas redes sociais, ela quer entrar para o empreendedorismo, mas ela tem insegurança, ela tem medo, falta de autoconfiança nela. Qual é o conselho que você dá? Conselho, vamos lá. Bom, eu acho que a gente volta naquela questão do propósito. Primeiro, alinha seu propósito, seu objetivo de vida, o seu sonho, o que você quer. Eu acho que a gente não tá nessa vida, eu acho que não é em vão, é por alguma coisa, por algum motivo a gente tá aqui. Então busque isso, né? Por que você acha que você tá no mundo? Por que você nasceu? E se você não achar nesse momento, não tem problema, né? O autoconhecimento, ele é contínuo, é um aprendizado contínuo. Então hoje eu tô aqui, eu tenho um pensamento, eu tenho um objetivo, mas eu posso mudar a qualquer momento, né? Amanhã eu posso já ter um outro pensamento, porém é um aprendizado ali contínuo. Então se você tem um sonho, tem um objetivo, deseja alcançar algo, pesquise. Vá em busca disso, não deixe morrer, tá? E não deixe essas inseguranças, esses desafios, pessoas te desmotivarem, te bloquearem, né? A rede social hoje, ela é imprescindível, né? Todo mundo está conectado, está lá, mas ela é uma extensão, acredito que, do seu trabalho, do seu serviço, é só uma extensão ali da sua essência, do que você quer transmitir através aí das redes sociais. É uma baita oportunidade, mas também tem que saber como trabalhar, como conduzir, como estar lá. E o primeiro passo é a gente se conhecer, é fundamental essa questão do autoconhecimento, com certeza, tá? Então é isso. Que lindeza, né, gente? Acompanhem lá nas redes sociais, sempre vou dar dicas aí, e voltado para rede social, empreendedorismo, então me acompanhem lá, @Dona Rafaela. E ela dá super dicas mesmo, inclusive vou aprender com ela hoje. Eu falei pra ela assim, ela falou, por que você não coloca como colaborador? Eu falei, gente, o que é isso que eu não sei? E eu falei, Rafa, a hora que você me ajuda, porque eu procurei lá e não achava. Eu falei, a hora que ela vinha, ela me ajuda. Então assim, gente, como é bom, a gente tá sempre aprendendo. Como a Rafa falou agora, o autoconhecimento não acaba, é um processo contínuo. Né? E é muito importante você ter essa humildade de olhar e falar, eu não sei tudo mesmo, e me ajuda aí, que eu preciso aprender. Para que a gente evolua como ser humano. Às vezes é tão simples, né? Uma coisa tão simples que o outro pode ali te ajudar, né? De uma certa forma. Exatamente. E aí, gente, tudo que você ouviu e viu aqui, qual é a pior maneira de tudo que você ouviu nosso aqui, tanto o meu quanto da Rafa, de você encarar esse tema? Talvez você ignore tudo que você ouviu, você acha que não, rede social não precisa nada disso, o que tem autoconhecimento a ver com rede social e o que a minha ansiedade tem a ver com isso. Muitas vezes você pode se frustrar, não conseguir chegar no resultado que você deseja porque você não olha para suas emoções. E com certeza isso vai influenciar no seu sucesso profissional, principalmente se for nas redes sociais, porque você vai encarar desafios aí que nem todos são muito agradáveis. Então, qual é a melhor maneira aí de você encarar tudo que você ouviu e ouviu aqui? Primeiro, entender que você é ser humano, que você vai errar e vai acertar, inclusive nas redes sociais. Vai ter horas que você vai tomar chapuletada na rede social mesmo, né? Até eu erro, gente, todo mundo erra.
E você vai receber elogios e críticas, mas que fazem parte do seu processo de evolução e de crescimento para o resultado que você deseja. Então, se você ouviu algo aqui que fez sentido para você, coloque em prática. Depois escreve aqui pra gente. Se você assistiu pelo Instagram ou assistiu aqui pelo YouTube também, escreve aqui para nós quais foram as suas percepções. A gente vai ter um enorme prazer aí. Eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo, aqui no YouTube também, escrito lá, o Instagram da Rafa, Dona Rafaela, para vocês também conhecerem ela melhor, acompanharem o trabalho dela nas redes sociais. E eu quero agradecer, Rafa, imensamente, porque olha, eu admiro você. Eu conheci a Rafa num network, né, nesse network que a Rafa falou, e assim, eu até tava falando pra ela antes, chegou aqui, nossa, olha, evoluída, tipo 7, falou, já deu o horário, mas eu tava aqui falando pra Rafa, eu falei, nossa, Rafa, como você evoluiu, assim. Então, a sua felicidade é a minha, porque quando eu vejo o sucesso de alguém, eu fico muito feliz de ver sua evolução. Então, parabéns. Desejo muito, mas muito sucesso para você nas redes sociais e na sua vida pessoal também. Que você tenha aí estourado de seguidores, né, Maria? Pra gente trazer ela umas 10 mil vezes aqui. Quando chegar a hora que vai ter que... Ver a agenda lá, a disponibilidade. Vou ter que ligar ela e falar, Karine, entre em contato com a minha secretária, que minha agenda tá lotada. Tá, eu que agradeço pela oportunidade, viu? Continue fazendo esse trabalho que você faz. A gente está no Setembro Amarelo, né? Voltado aí para a questão da saúde mental. Então, eu acho muito importante. E no momento também que eu estava mal, estava ruim, eu consumia ali conteúdos, via conteúdos alegres dentro da rede social. Então, tenho certeza que seu conteúdo vai impactar pessoas através aqui da rede social, nessa extensão do seu trabalho. Então, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Gratidão. E você já está requisitada a voltar, viu? Com essa deixar, carinha pode linda, deixar. né, Maria? Muito assunto. Vamos conversar. A próxima vez a gente vai falar dessa questão aí que é muito importante, né, Maria? Da gente falar da gravidez precoce, das meninas que sofrem com ansiedade, os preconceitos aí. Eu tenho um trabalho, inclusive, com jovens, né, que a gente vai caminhar, a gente vai caminhar para dar continuidade no grupo de network de jovens empreendedores. Também tem essa questão dentro lá do Juventude Tech, então dá pra gente falar essa questão aí. Excelente, excelente. Eu quero agradecer a Deus, minha parceira que tá sempre aqui firme e forte comigo. Yes. A Maria. Quero agradecer você aí que está nos assistindo, por você ter ficado até o final. Espero realmente poder contribuir. Esse é o meu propósito de vida, não só o meu, mas o nosso aqui. Nossos valores, eles se encontram, então eu quero agradecer imensamente. Que Deus abençoe muito você. A gente vai ter live na quinta-feira e você já está super convidado. Uma excelente noite e até mais. Ai, que bonitinha lá na rede. Oh, meu Deus. Eu falei,